E aí, pessoal, agora vamos para o segundo encontro, debater aqui sobre tabagismo, tratamento no contexto da atenção primária. No primeiro encontro, quem assistiu o replay ou no ao vivo, observou um pouco da fundamentação teórica e já teve a oportunidade de deixar questionamentos, que hoje eles serão solucionados aqui com o professor Thales, nosso convidado expert e docente do programa de pós-graduação, no qual você está inserido aqui da Escola de Saúde Pública do Ceará. Então, para dar continuidade, eu chamo o professor Thales para falar sobre os itens relacionados ao tratamento e, antes disso, um pouco mais a avaliação. Thales, bora começar o nosso encontro hoje. Está com você. Só é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. E, assim, sempre para mim é um prazer falar de tabagismo, que é um tema que realmente eu fiquei apaixonado, como eu contei a vocês, desde 2002 que a gente trabalha com esse tema, capacitando as pessoas aqui no Ceará. Bom, na semana passada a gente abordou, né, um pouco da história, um pouco do diagnóstico, um pouco do que fazer em relação a isso. Hoje a gente vai focar realmente no tratamento do tabagismo. E esse tratamento do tabagismo, ele vai ser o baseado no que está preconizado pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. Então, desde o começo do programa, o INCA, que fica com sede no Rio de Janeiro, ele é que tomou a frente de todo o programa, de todas as estratégias em relação ao tratamento do tabagismo. Então, você pode até ouvir, ler em outros manuais, em livros, falando um pouco sobre o tratamento, mas a gente vai usar sempre o do INCA, tá? Instituto Nacional do Câncer, é o que a gente vem trabalhando desde o início. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como ajudar o seu paciente a deixar de fumar. Lembrando que na semana passada, duas coisas são bem importantes no tratamento do fumante. É o grau de motivação, né? O grau de motivação, aquele pré-contemplação, contemplação, preparado para ação, e o paciente parou de fumar, ou ele pode ter uma recaída, ou ele pode continuar sem fumar, tá certo? Então, o grau de motivação é muito importante, porque a gente só vai colocar um paciente em um grupo de tratamento intensivo, os pacientes que realmente estejam preparados para a ação, que estejam realmente prontos para parar de fumar, tá certo? E o teste de Fagerson, aquele teste que a gente viu, que são aquelas 6 perguntinhas que tem uma pontuação, porque a partir da pontuação 5, que é um nível médio de dependência à nicotina, a gente já poderia iniciar o apoio medicamentoso. Então, esses dois tópicos são bem importantes para esse momento que a gente vai falar agora. Só um minutinho. Bom, aí, quando a gente vai falar dessa abordagem do tratamento do tabagismo, o INCA ele sugere essas 4 abordagens. A abordagem breve e mínima, a abordagem básica, a abordagem específica, que é intensiva, e a abordagem do não fumante. A abordagem breve e mínima é o PAP, né, que a gente vai ver já já. Deixa eu passar logo aqui para a gente ver. Ó. O PAP é perguntar, avaliar, aconselhar e preparar. Então, o INCA sugere que isso aqui é principalmente em contextos que você não pode acompanhar o paciente. Eu vou dar um exemplo numa UPA, numa emergência. Então, você vai tirar ali 3 minutos da consulta da emergência para falar um pouco do tabagismo, se o paciente for fumante, você vai perguntar sobre isso, vai avaliar, vai aconselhar e vai preparar o paciente no sentido de o que ele fazer em relação a tentar parar de fumar. É uma fala rápida, são 3 minutos só, e você não vai acompanhar, porque você está num momento de emergência, num momento que você não vai ver de novo aquele paciente. Então, existe essa abordagem breve e mínima que o INCA sugere. Segunda abordagem é a abordagem básica. A diferença para breve e mínima para básica é porque na básica a gente acompanha. Então, a gente pergunta, avalia, aconselha, prepara e acompanha. Então, a gente está no contexto, então, agora da atenção primária. Eu vou ficar vendo esse paciente várias vezes.
Então, eu vou perguntar, vou avaliar, vou aconselhar, vou preparar e vou acompanhar esse paciente. A diferença é essa, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar principalmente com o grau de motivação. Se o paciente está naquela fase de pré-contemplação, então o paciente nem pensa em parar de fumar, o que é que eu vou fazer? Mesmo assim, eu vou utilizar 3 a 5 minutos, aqui a gente já pode usar um pouco mais, de 3 a 5 minutos, para falar um pouco sobre tabagismo. Mesmo que o paciente faça de conta que não está a fim de ouvir, faça cara feia, mas você vai fazer seu papel de médico, vai abordar ele sobre isso. Uma das principais coisas que faz com que o paciente mude o grau de motivação é a associação clínica. Então, assim, como o tabagismo ele atinge quase todo o corpo do paciente, então é muito fácil você fazer uma associação clínica com alguma queixa do paciente com que o tabagismo causa. Então, você vai utilizar isso para aconselhar o paciente, para mostrar que o paciente que aquilo não está fazendo bem, né? Seja uma tosse, a tosse é muito comum, mas vamos lá, uma gastrite, dor no estômago, você vai dizer que o tabagismo ele causa gastrite, né? Então, toda vez que ele sentir aquela dorzinha de estômago, ele vai lembrar que pode ser que seja do tabagismo. E talvez uma hora ele mude o grau de motivação dele do pré-contemplação para a contemplação. Ele vai começar a entender que talvez realmente o tabagismo esteja fazendo mal a ele. Então, você vai sempre procurar uma associação clínica para você tentar fazer ele mudar esse grau de motivação. Então, essas abordagens, elas servem para isso. Para toda consulta, você usar 3 a 5 minutos da consulta para acompanhar esse paciente e vai ficar tentando fazer com que ele mude o grau de motivação. Como é que eu sei qual o grau de motivação dele? Conversando, né? Você vai conversar com o paciente, vai ver se ele tem interesse em parar de fumar, ele vai dizer, não, doutor, eu fumo a vida inteira, eu não sinto nada, não quero parar, não. Então, está na fase de pré-contemplação. Se ele falar, não, doutor, olha, realmente eu até sei que ele me faz mal, mas eu não consigo parar, não. Talvez ele esteja na fase de contemplação. Ele contempla que é importante parar, mas ele acha que não consegue. Então, você vai avaliando de acordo com a conversa que você vai tendo com ele, ali na anamnese, naquela conversa inicial, para tentar identificar qual é o grau de motivação desse paciente. E aí você vai tentar fazer cada consulta, essa abordagem básica, fazer com que ele mude o grau de motivação dele. Quem deve fazer isso? Qualquer profissional de saúde. Isso não é uma coisa exclusiva do médico. Então, a enfermagem devia fazer isso, a odonto devia fazer isso. Todo mundo que atende o paciente, normalmente, quando a gente faz, por exemplo, se meu posto de saúde ele for ter um grupo de tratamento do fumante, o ideal é que eu treine o posto inteiro. Eu faça 1, 2, 3 treinamentos por posto, para auxiliar de enfermagem, para todo mundo que está dentro do posto, ele escute um pouco sobre o tabagismo, para saber como abordar essa pessoa, como conversar com essa pessoa. Então, o interessante é que todos os profissionais de saúde sejam treinados, sensibilizados, pelo menos, para orientar minimamente esse paciente. Durante as consultas, né, de 3 a 5 minutos, e vai sempre estimular essa mudança de comportamento. Então, você vai aconselhar o paciente de acordo com o estágio de motivação, como a gente estava falando, vai abordar com firmeza, mas sem agressividade ou preconceito, a gente tem que ter sempre uma postura acolhedora, né? E dirigir a intervenção aos fatores que tornam a cessação de fumar relevante para o paciente. Então, você vai fazer essa associação clínica para ele sentir que, se ele fizer isso, de repente ele vai melhorar uma condição clínica que ele está tendo naquele momento. Bom, e aí vem o tratamento, né? O objetivo desse tratamento, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Fazer a avaliação clínica atual, avaliar a história tabágica, verificar a pressão, peso, isso aí a gente pode fazer. Medir o monóxido de carbono, a gente não mede, isso aí a gente faz só quando é pesquisa, né? Existe um aparelhinho para medir o grau de monóxido de carbono, mas é mais utilizado só em pesquisa, na prática ninguém utiliza isso. Avaliar o grau de motivação, avaliar o grau de dependência, ver as comorbidades e propor um plano terapêutico. Então, a gente tem que entender que, se perguntar uma questão de prova, qual é o tratamento do fumante? O tratamento do fumante para a UINCA é a abordagem cognitiva comportamental.
O medicamento, como está escrito aí, é um apoio medicamentoso. Então, vai ser um modelo de intervenção centrado na mudança de crença e comportamento, que leva o indivíduo a lidar com uma determinada situação. Isso é a abordagem cognitiva comportamental que a gente vai tentar fazer. É importante a gente pensar, quando a gente está falando disso, entender qual é o lugar que a droga ocupa na vida do tabagismo, quais são as crenças, o que ele pensa sobre isso. Lembrar que a dependência do tabaco envolve risco de vida, por isso necessita de uma intervenção breve. Então, a gente não pode pensar fazer uma psicanálise para durar vários anos para poder entender que cigarro faz mal. Ninguém vai utilizar uma psicanálise, ele vai tentar uma abordagem breve, por isso que a abordagem cognitiva comportamental foi escolhida pelo INCA. Na dependência do tabaco, o indivíduo não se submete ao tratamento, participa do processo. Então, a gente não vai, nada nesse tratamento é imposto pelo médico, é ditado pelo médico, né? Tudo é uma pactuação que a gente vai fazer com o paciente. O paciente ele é parte do processo, senão não funciona. Lembrar que deixar de fumar é o primeiro passo, manter é que é um pouco mais difícil. A gente vai ver que um grau elevado de pacientes tem recaída nos 3 primeiros meses. A gente está falando de uma droga. A gente não pode se iludir que o tabagismo não é uma droga. O tabagismo é uma droga. Então, toda droga é muito difícil você conseguir que a pessoa pare de usar determinada droga. E você manter aquela pessoa sem usar a droga é bem complicado. Então, a gente tem que pensar nisso também quando a gente fala em tratamento do fumante. Por que eu falo disso? Porque, às vezes, a pessoa fica um pouco desestimulada, porque o paciente, do meu grupo eu tenho 10 pessoas, 4 pararam de fumar. Poxa, tu tem 40% do teu tratamento. Você sabe o que é 40%? Em relação ao tratamento para droga, é muito, 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 muito. Vocês terem uma ideia, não sei se eu contei na semana passada, mas a doutora Penha lá, que vai falar com a gente na semana que vem, ela lá do Hospital de Messejana, ela faz o tratamento do fumante lá. Então, ela levou um trabalho para a Europa mostrando que 50% dos pacientes dela paravam de fumar. É um número altíssimo. E ela disse que quando ela apresentou isso no Congresso Europeu, primeiro momento as pessoas ficavam um olhando para o outro e meio assim desconfiado, achando que eram dados mentirosos, porque era um número muito elevado. Então, para vocês terem uma ideia, como parar de fumar, como parar uma droga é difícil. E olha que ela estava falando de 50% dos pacientes dela. E ela tem tudo documentado, ela faz isso há muitos anos. Desde que eu entrei nisso, acho que o Hospital de Messejana já tinha esse grupo de tratamento do fumante. E ela sempre utilizou mais medicação do que no começo o INCA preconizava. No começo o INCA queria que a gente só tratasse com medicamento 30% do grupo. Era quase uma imposição, acho que era por falta de medicamento, alguma coisa assim. E era muito difícil a gente escolher qual paciente ia tomar medicamento e qual não ia, né? Era bem complicado. E a gente reclamava muito disso. Hoje em dia não tem mais isso, tá? A gente pode tratar os 10 pacientes, os 15 pacientes com medicação se for necessário. Bom, então, por que a gente trabalha em grupo? A gente está falando aqui, então, agora, do tratamento intensivo. O tratamento intensivo é o principal tratamento preconizado pelo INCA. A gente falou do abordagem breve, abordagem básica e agora a abordagem intensiva, né? A abordagem intensiva é o principal tratamento, que é a abordagem cognitivo comportamental. Por que a gente faz um grupo? O programa usa a interação do grupo para incentivar e apoiar a mudança sem estimular a dependência do grupo, né? O paciente não pode ficar também dependente do grupo, então ele não quer que estimule isso. O grupo é importante, mas ele tem um início, meio e fim, tá? Alguns casos, a gente pode tratar o paciente de forma individual. Que casos são esses? Pacientes com esquizofrenia, pacientes que são deprimidos graves, pacientes que não estão no grau de motivação na fase de ação, e a opção individual do paciente. Às vezes o paciente é muito tímido, o paciente não consegue desenvolver no grupo, ele fica calado, ele não consegue aproveitar o grupo. Então, em alguns casos, a gente pode optar por tratamento individual. Nesses casos, muitas vezes, se a gente for usar a medicação, a gente vai ter que fazer uma cartinha para
pessoal da farmácia, explicando que esse paciente, excepcionalmente, vai ser tratado de forma individual. Porque a gente vai ver que o fluxo de medicação, normalmente vem aquela quantidade X de medicamento para o grupo. E esse paciente pode estar sendo tratado de forma individual, tá? É só para a gente ficar sabendo que tem essa opção da gente tratar de forma individual também o paciente. Bom, então, como a gente estava falando, o grupo ele tem um tempo de vida pré-estabelecido, tá? Depende, não é uma... O INCA, ele dá várias indicações, mas a gente vai adaptar de acordo com a nossa realidade. A gente vai ver que o INCA ele faz um tratamento, uma sessão por semana no primeiro mês, no segundo mês, uma sessão quinzenal, do terceiro ao 12º mês, uma sessão mensal. É um ano de tratamento? Teoricamente, para o INCA é um ano de tratamento. Mas tem muitos locais que fazem só 6 meses de tratamento. Tem locais que conseguem fazer 2 sessões por semana. Então, vai variar de acordo com o que você tem na mão, do que você tem disponível para fazer isso. Se você tem uma equipe multiprofissional, interprofissional, se você consegue ter uma nutricionista, uma psicóloga, você pode fazer um grupo muito mais movimentado e fazer mais coisas. Então, o INCA dá o direcionamento, mas a realidade local é que vai fazer você adaptar a sua realidade. Por exemplo, eu não consigo fazer uma sessão semanal, então eu vou fazer uma sessão quinzenal. A cada 15 dias eu faço uma sessão. É o que eu posso, então eu faço. Tá certo? Então, esse tempo de vida pré-estabelecido você vai estabelecer, você pode usar 6 meses, pode usar um ano, você vai decidir. E hoje em dia tem essas novas tecnologias que a gente também está começando a utilizar. Né? Antigamente, a gente já tinha a possibilidade de ligar para os pacientes e ficar se informando dos pacientes por telefone, como é que o paciente está, e ficava perguntando, tinha um questionáriozinho que a gente fazia para acompanhar os pacientes por telefone. Hoje em dia, quase todo mundo tem WhatsApp, você pode fazer um grupo de WhatsApp, você pode fazer um encontro desse aqui pela internet com os pacientes e fazer o grupo virtual. Né? Então, isso, hoje em dia, as possibilidades são cada vez mais infinitas. Bom, é um grupo temático de reflexão, então a ideia realmente, toda sessão tem um tema e a gente vai refletir sobre aquele tema. A gente vai fazer, na verdade, os pacientes refletirem sobre isso. Esse evita aspectos emocionais, isso é muito relativo. Não tem como a gente evitar aspectos emocionais. A gente só não vai deixar que os aspectos emocionais tomem conta de uma sessão. Se por acaso você perceber que tem um paciente que está dominando o grupo, só ele está falando, só ele quer falar do problema dele, e ele está com um problema sério, você vai chamar o paciente e vai dizer assim, fulano, olha, vamos fazer o seguinte, no final da sessão eu converso contigo, a gente conversa ali separado um pouquinho para a gente falar sobre isso. Então, você pode abordar o paciente e, no final, conversar com ele separadamente para ele não atrapalhar o grupo inteiro de estar se manifestando, esse tipo de coisa. Nesse sentido, vale a pena você marcar um momento para conversar só com o paciente. Geralmente, esse grupo é conduzido por duas pessoas, 2 facilitadores. Não precisa necessariamente ter médico nesse grupo. O médico é bom que participe pelo menos de uma ou outra sessão. O médico é fundamental na avaliação clínica e para passar medicação, acompanhamento medicamentoso. A importância do médico nesse grupo, uma vez ou outra, é porque a palavra do médico ainda tem muita força. É importante ele ouvir a palavra do nutricionista, do psicólogo, do enfermeiro, mas o médico ainda, na cabeça dos pacientes, né, tem uma representatividade muito forte. Então, tem uma pesquisa americana que falava que se todo médico fizesse uma abordagem correta na sua consulta, só falando para o paciente da importância dele parar de fumar, 10% dos pacientes paravam de fumar sem tratamento algum, só pela orientação médica. Você vê como a força da palavra do médico ainda interfere bastante na decisão dos pacientes. Mas é uma abordagem correta, né? Então, não é aquela abordagem de botequim de bar, que eu digo assim, rapaz, para de fumar, esse negócio fedorento, deixa o dedo tudo fedorento, coisa... Fuma não, cara, que é isso?
Isso é conversa de bar, de botequim. O médico tem que fazer uma abordagem clínica, associação clínica, e mostrar para o paciente por que é que ele tem que parar de fumar. Nessa abordagem, você pode conseguir que o paciente pare de fumar e não precisa nem ir para o grupo. Daí a importância da gente fazer essas abordagens, tá? Então, esse grupo aborda pensamento, comportamento, sentimentos. A gente tem que ter uma postura de empatia, de respeito, de acolhimento, jamais de crítica. Lembrar que a recaída é bem comum. Antes do paciente parar definitivamente de fumar, às vezes ele pode ter 3 a 4 recaídas. É importante a gente saber disso por 2 coisas. Primeiro, porque para a gente não ficar decepcionado, achando que a gente não está fazendo o trabalho direito, então isso é parte mesmo do processo, e para a gente estimular o paciente a, se ele não conseguir, se ele recair, ele também, que as portas vão estar abertas para ele voltar, não ficar com vergonha, porque eu não, como é que eu vou falar para o doutor que eu voltei a fumar, para não trabalhar isso, para não criar essa barreira, que o paciente volte e tente novamente. Então, você tem que ter essa postura, tá? Bom, cada sessão, as 4 primeiras sessões, né, se for uma por semana, ela tem mais ou menos essa estrutura. A gente começa a sessão fazendo uma atenção individual, falando com cada um especificamente. Depois a gente vai falar estratégias de informação, a gente vai falar informações sobre o tema daquela sessão. A gente depois faz uma revisão e uma discussão e, por fim, tem umas tarefas. Tá? Então, é importante a gente saber que quando a gente decide fazer esse tratamento, o posto de saúde que você está fazendo o tratamento, você vai receber as medicações e os manuais. Tem um manual do coordenador, que ele é bem detalhado, é quase uma receitinha de bolo. Você lê, você vai ficar bem seguro para você fazer o grupo. E tem o manual dos participantes, tá? Então, as tarefas, ela vem dentro desses manuais. Então, a estrutura das sessões é mais ou menos essa que a gente vai estar sempre utilizando. Como são 2 facilitadores, um dos facilitadores, se quiser, pode fazer alguma anotação, pode ficar um mais falando mais, perguntando mais, e o outro, se quiser, pode fazer algumas anotações, alguma coisa que ele acha importante de um paciente ou outro, para trabalhar depois. Então, isso vocês decidem no grupo, quando vocês vão montar o grupo, vocês podem pensar nisso, se vale a pena ou não. Bom, primeiro mês, são 4 sessões estruturadas, um grupo de 12 a 15 pessoas. Para quem está começando, eu sugiro um grupo menor, até um grupo de 8, digamos que é um grupo piloto, para vocês treinarem, um grupo de 8 pessoas, talvez, sentadas em um círculo, né, uma vez por semana. A duração pode ser em torno de 1h30. E aí, assim, aos poucos, você pode dar vai dando a sua cara ao grupo. Né? Você pode introduzir várias coisas no grupo, por exemplo, sessões de relaxamento, uma música ambiente, uma música instrumental, botar um incenso, botar alguma coisa que você ache legal, que você ache que é acolhedor. Lá no Hospital de Messejana tinha uma musicazinha, tinha uma salinha bonita com as plantas dentro, então era um ambiente bem agradável. Então, você pode fazer um ambiente agradável para fazer o grupo, se você tiver a oportunidade. Tá certo? Bom, os temas das sessões são esses aí. Primeira sessão, entender por que se fuma e como isso afeta a saúde. Segundo, os primeiros dias sem fumar. Terceiro, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. Quarto, benefícios obtidos após parar de fumar. Esses são os 4 temas, uma sessão por semana. Então, primeiro grupo, primeira sessão, quer dizer, primeira semana, entender por que se fuma e como isso afeta a saúde. Normalmente, vai seguir sempre aquela estrutura. Primeiro eu vou dar bom dia, vou falar, né? Vou me apresentar, o outro facilitador se apresenta, a gente pode pedir para cada um se apresentar, pode falar um pouco de si, pode falar uma coisa que gosta de fazer no lazer, para quebrar um pouco o clima. Então, tem aquele momento da apresentação mesmo, faz uma rodada com todo mundo, porque tem essa atenção individual com cada um. E aí, depois, vem para essa parte mais de informações. A gente tem essas 3 perguntinhas básicas da primeira sessão.
Quanto você fuma? O que faz você fumar? Qual o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar? Então, você vai fazer essa pergunta para todos os participantes, vamos ouvir as respostas e vamos acompanhando o que eles estão falando. E aí, nesse momento, o profissional de saúde, ele pode falar um pouco, vai ser um momento de informação, onde ele vai falar um pouquinho sobre a dependência física, a dependência psicológica e as associações comportamentais. Então, dependência física. A dependência física, porque o tabagismo tem uma droga, que é a nicotina, que causa dependência, e na ausência dessa droga, a pessoa tem uma síndrome de abstinência. E essa síndrome de abstinência pode deixar o paciente bastante irritado, com dor de cabeça, com mal-estar. Então, tem uma fissura, né? Aquela vontade muito grande de fumar. Então, tem vários sintomas que a pessoa tem na síndrome de abstinência. A dependência psicológica. Dependência psicológica é como se o cigarro fosse o amigo de todas as horas. Você imagina que quem fuma há muitos anos, que anda com aquele cigarrinho no bolso ou na bolsa, enquanto ela sabe que tem um cigarro ali, se ela passar por qualquer momento de estresse, de nervosismo, ela vai, acende o cigarro e relaxa. Então, o cigarro ele vai estar agregado às principais atividades, os principais momentos, na verdade, de vida daquela pessoa. Você imagina, se ela está alegre, ela fuma. Se ela está com raiva, ela fuma. Se ela está nervosa, ela fuma. Ela teve uma vitória no trabalho, ela fuma. Ela teve uma tristeza muito grande, uma chateação, ela fuma. Se ela brigou com o namorado, ela fuma. Se ele brigou com a namorada, ele fuma. Então, todos os momentos importantes da vida dessa pessoa, o cigarro vai estar junto. Então, ela pensa, e se eu não tiver o cigarro quando eu passar por isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou lidar com essas situações sem o cigarro? Então, tem uma dependência psicológica que precisa ser trabalhada. E tem algumas associações comportamentais, e tem os condicionamentos. Associações comportamentais é, por exemplo, a historinha de tomar café e dar vontade de fumar. Né? Algumas pessoas só dormem se fumar. Algumas pessoas têm que fumar após uma relação sexual. Algumas pessoas... Então, eles começam a fazer esses gatilhos que dispara aquela vontade de fumar. Algumas pessoas só conseguem fazer o número 2 no banheiro se tiver cigarro. Então, são algumas associações que as pessoas vão fazendo e que toda vida que ela vai fazer aquele comportamento vai disparar a vontade de fumar e ela tem que ter o cigarro para fazer aquilo ali. Então, isso são os gatilhos, as associações comportamentais. Mas eu estava falando também dos condicionamentos. Você imagina que se uma pessoa fuma um cigarro, ela faz esse movimento aqui, né? Digamos que ela faz esse movimento 10 vezes. Pode fazer até mais. Vamos só fazer uma conta, faz 10 vezes. Se ela fumar uma carteira de cigarro por dia, então ela faz esse movimento 200 vezes. Se ela fuma 3 carteiras de cigarro por dia, ela faz esse movimento aqui 600 vezes por dia. Isso é um condicionamento muito grande. Se ela estiver aqui no celular conversando e fumando, ela vai fumar um cigarro atrás do outro. E se você perguntar depois, fulana, quantos cigarros você fumou? Ela não sabe, porque ela emendou um no outro ali, virou um condicionamento. Então, você imagina qual é a outra droga, me fale outra droga que tem esse poder de autoadministração. Ah, a cachaça. Quem que consegue beber 600 doses de cachaça por dia durante 10, 15, 20 anos? Então, não tem uma droga que tenha esse poder de auto-administração como o do cigarro. Então, você pode, né, dar 600 tragadas por dia, são 600 impactos da droga no cérebro, lembrando da aula passada que em 7 segundos a droga já está aqui no cérebro, fazendo efeito. Então, você tem esse poder de auto-administração, por isso que é tão difícil parar de fumar. Lembrando que algumas pessoas não ficam dependentes, né? Elas têm uma suscetibilidade individual. Algumas pessoas elas não vão ficar dependentes. É por isso que algumas pessoas dizem assim, para mim foi muito fácil. Eu disse, a partir de hoje eu não fumo mais, botei o cigarro aqui na mesa e nunca mais fumei. Meu avô fez isso.
Isso é legal? Excelente. Isso é ruim para quem? Para as outras pessoas. Porque fica parecendo que as outras pessoas é que são fracas, que não têm força de vontade. Então, a gente tem que quebrar esse tipo de fala, esse paradigma aí, esse falso paradigma de que as pessoas são fracas, que elas não têm força de vontade, que elas não param porque não querem. Não é verdade, é porque a droga ela age diferente nas pessoas. Algumas pessoas vão ficar muito dependentes e outras não. Então, por isso, algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de parar que outras. Tá? Então, a gente vê aqui que, quando eu falo apoio medicamentoso, é porque, na verdade, a medicação ela vai trabalhar principalmente a dependência física. Ela vai evitar a síndrome de abstinência. Muita gente não consegue parar de fumar por conta da síndrome de abstinência. Quando para de fumar, começa a ficar irritado, passa mal, e aí volta a fumar e passa todo aquele mal-estar. Então, quando eu falo no apoio medicamentoso, eu vou estar influenciando, trabalhando principalmente a dependência física. Possivelmente tem efeito nos outros, né? Se eu estou tomando um remédio para parar de fumar, psicologicamente aquilo também pode me ajudar. Mas o medicamento ele vai agir mesmo na dependência física, tá? Bom, lembrar que o fumante tem essa ambivalência. Ele sabe que tem que deixar de fumar, porque ele conhece os riscos, ele sabe dos benefícios, ele sofre uma pressão social para ele parar de fumar, e ele precisa deixar de fumar. Mas, ao mesmo tempo, ele acha que não vai conseguir. Ele tem medo do sofrimento, ele tem medo de não saber lidar com isso, não saber lidar com os problemas, se ele tiver problemas, se não tiver o cigarro do lado. Ele tem medo de fracassar, de não conseguir chegar até o final. E ele também sofre uma pressão social para continuar fumando. Os amigos fumantes, que ele vai para um barzinho, todo mundo fuma. Então, ele também sofre uma pressão social para manter o tabagismo. Então, essa ambivalência do fumante é importante a gente conhecer e saber como é a ambivalência de cada um, qual é o momento que cada um está vivendo. Métodos de parada. A gente tem 2 métodos de parada, né? A gente tem o método de parada abrupto e tem o gradual. Antigamente, lá no começo, eu sempre achei que a abrupta era mais eficaz. A pessoa marcava um dia e a partir daquele dia não fumava mais. Porque eu via muita gente tentando fazer o gradual, aí depois tinha uma desculpa e voltava a fumar tudo de novo. Mas realmente já saíram várias pesquisas apontando que não há muita diferença entre um método abrupto ou gradual. E que, na verdade, o paciente tem que escolher qual método. Não somos nós que indicamos qual método para o paciente, ele tem que escolher. Você vai dar as opções para ele. Então, abrupta, normalmente a gente pede para ele escolher um dia D, né? Um dia D que seja próximo, né? Eu não posso escolher, estou fazendo um grupo agora, escolher, vou parar no Natal. Não, tem que ser nas próximas semanas, né? Se tiver alguma data importante, legal. Por exemplo, tem um dia de uma santa, se ela for católica. Vou parar no dia do santo tal. Se tiver algum aniversário, pode marcar aquele dia do aniversário como dia D. Se tiver alguma data importante qualquer para a vida dela, ela tentar marcar naquele dia o dia D. É o dia da parada abrupta. A partir daquele dia, eu não fumo mais. Então, o método abrupto é assim, ele vai marcar um dia e vai tentar não fumar mais a partir daquele dia. Gradual. Gradual, a gente tem duas formas. Ou por redução, a gente vai reduzindo o número de cigarros, ou por adiamento, a gente vai adiando o primeiro cigarro do dia. Como é a redução? No primeiro dia eu vou fumar 25 cigarros, no segundo dia eu vou fumar 20, no terceiro dia 15, no quarto dia 10, no quinto dia 5, no sexto dia eu paro. Por adiamento, a gente viu que o cigarro mais importante do dia é o primeiro cigarro, é o que dá mais prazer. Então, vou tentar sempre adiar esse primeiro cigarro. No primeiro dia, eu vou fumar o primeiro cigarro às 9 horas da manhã. No segundo dia, eu vou fumar o primeiro cigarro às 11 horas da manhã. No terceiro dia, eu vou fumar o primeiro cigarro às 1 hora da tarde. Quarto dia, 3 horas da tarde. Quinto dia, 5 horas da tarde. Sexto dia, 7 da noite. E a partir do sétimo dia, eu não vou fumar nenhum cigarro. Então, tem essas sugestões de método de parada. Aí vamos passar para a segunda sessão. Na segunda sessão,
A gente começa sempre com aquela atenção individual. Tem Oi? algum desses métodos que você falou, algum que é preferível ou a gente pode optar por qualquer um deles? Como eu falei, na verdade, eu achava que o abrupto era melhor, tá? Lá no fundo eu ainda acho. Mas o que o INCA pede é que a gente deixe o paciente escolher. A escolha é do paciente, tá certo? Você mostra os métodos para ele e o paciente escolhe o método que ele achar mais adequado, tá? Aí, se ele não der certo com aquele método, a gente vai ter que mudar. Vamos tentar do outro método, vamos tentar no outro método. Então, você vai tentando. São várias tentativas. Não deu certo com um, tenta com o outro. Porque, às vezes, acontece os métodos da forma gradual, o que acontece? Às vezes, o paciente começa a diminuir o número de cigarros. 25, 20, 15, 10. Aí, no 10, ele teve um estresse no trabalho, ele teve uma briga com a mulher, ele teve um problema muito grande. Naquele dia, ele fumou a carteira toda. Aí, por ele ter fumado uma carteira, aí ele quer começar tudo de novo. Aí ele quer começar com 25, depois 20, depois... Aí ele vai tentando. Aí não deu certo com essa, por que você não tentou abrupto? Vamos tentar o abrupto, eu marcar um dia dele? Aí você também vai tentando, jogando com isso para que dê certo, tá? Mas, a princípio, a escolha é D, certo? Bom, segunda sessão, atenção individual, onde a gente vai incentivar os participantes a demonstrarem as suas experiências recentes. Quem já está tentando parar de fumar, vai falar um pouco, cada um vai falar um pouco sobre a sua experiência, mesmo aqueles que não conseguiram, vai contar por que não conseguiu, o que é que não está legal, o que não está conseguindo. Você vai parabenizar os que já tentaram parar de fumar, perguntar a data e o método escolhido para a cessação de fumar de cada um deles, e vai anunciar o objetivo dessa sessão. Então, essa sessão, basicamente, a gente vai trabalhar a síndrome de abstinência. Então, na síndrome de abstinência, a gente vai falar sobre a relação com a dependência física da nicotina. Lembrar que não acontece com todos os fumantes, aquela questão que eu falei da suscetibilidade individual. Então, nem todo fumante vai ter síndrome de abstinência. Isso não é sinal de ser mais forte ou mais fraco, é uma questão do corpo pessoal. A gente vai falar dos sinais de restabelecimento do corpo. Isso é bem legal, assim, porque o livro, quando vocês virem lá o manual do coordenador, o livro ele dá todas essas dicas. Lá vocês vão encontrar tudo. Mas vamos dar uma ideia dos sinais de restabelecimento do corpo. Por exemplo, após parar de fumar, muitas pessoas desenvolvem uma tosse. Aí ele vai dizer para vocês, mas doutor, eu não tossia. Aí eu parei de fumar, agora estou tossindo. Acho que eu vou voltar a fumar, porque antes eu não tossia, agora estou tossindo. Aí você vai explicar de uma forma mais lúdica, né, o que é que está acontecendo com ele. E o que é que está acontecendo com ele? Bom, a árvore brônquica, né, os cílios da árvore brônquica, normalmente eles ficam paralisados com o uso do cigarro. Eles ficam imóveis. Quando a pessoa para de fumar, muitas vezes os cílios vão voltar a se mexer. Os cílios vão estar lá voltando a se mexer. A partir do momento que eles estão se mexendo novamente, eles vão começar a colocar para fora, né, uma secreção que está presa ali naquela árvore brônquica ali. Então, o paciente realmente ele vai tossir para botar para fora aquela secreção. Então, você vai dizer assim, olha, isso aí, não se preocupe, que isso aí é muito bom. Sabe aquele catarro velho que está pregado aqui no teu peito há muitos anos, porque tu fuma há muito tempo, aquele catarro velho está preso aqui no peito, tu está conseguindo botar para fora aquele catarro preso. Então, essa tosse é importante, porque tu está botando para fora tudo que não presta, aí aquele catarro velho, isso é bom. Essa tosse vai durar algumas semanas, depois ela vai parar. Não se preocupe, não precisa tomar xarope, não precisa tomar nada, ela vai parar. E realmente ela para. Tá? Então, tem outros que o livro dá exemplos, por exemplo, alguns pacientes sentem uma tontura. Uma tontura, às vezes, tem a ver com o excesso de oxigênio no cérebro no início, porque o cérebro está acostumado a ter menos oxigênio. A partir do momento que chega mais oxigênio no cérebro, a pessoa pode ter uma certa tontura. Então, o livro ele dá vários detalhes, várias dicas que você pode usar para o paciente, e o paciente fica satisfeito, porque ele está mostrando os sinais de restabelecimento do corpo. Tá?
Então, lembrar que isso tem um tempo limitado, como eu falei, e aí você pode orientar sobre o uso da medicação e a sua indicação. Bom, no grupo, a gente tem que ter cuidado, orientar a medicação no grupo. Por quê? Porque digamos que tenha 1 ou 2 pacientes no grupo que não estejam usando medicação. Ele vai se sentir assim, eles estão conseguindo parar de fumar porque eles estão usando remédio, eu não estou usando remédio, por isso que eu não estou conseguindo. Então, o remédio acaba sendo essa muleta para os que não conseguiram. Então, talvez seja melhor deixar o médico estar falando na sala, conversando com os pacientes sobre o apoio medicamentoso, de que levar isso para o grupo, porque no grupo, às vezes, causa isso. Né? Ou então, um está usando a bupropiona, o outro está usando adesivo de nicotina. E um acha que o medicamento do outro é melhor, porque ele conseguiu e eu não consegui. Então, será que o remédio dele não é melhor, doutor? Não é melhor a gente trocar o meu pelo dele? Então, pode causar esse tipo de coisa e aí não justifica e não é legal, porque não é essa a resposta, tá? Bom, os sintomas da síndrome de abstinência, fissura. Outra coisa importante, gente, a fissura é uma vontade muito louca de fumar, ela só dura 5 minutos. Toda vez que a fissura vem, ela só dura 5 minutos. Então, tu tem que fazer com que seu paciente ele consiga passar 5 minutos sem fumar. Aí o livro também dá algumas sugestões. Digamos que o paciente goste de um laranja, de uma tangerina. Diz, olha, quando vier aquela vontade de fumar, pega uma tangerina ali, começa a descascar, chupa uma tangerina, que aí já passou 5 minutos. Né? Então, você pode criar estratégias, ver o que ele gosta, criar estratégias para que ele passe 5 minutos sem fumar, que a vontade de fumar passe. Claro que no começo a fissura vai aparecer várias vezes. Com o passar dos dias, a fissura vai ficando cada vez mais esparsa, até não ter mais fissura. Tá? Bom, como a gente já falou aí, vai ensinar o paciente então você vai ensinar o paciente a fazer esses exercícios de respiração para relaxar. Escovar os dentes imediatamente após as refeições, recusar cigarros ofertados, renovar o propósito em não fumar, evitar tomar café, quem tem aquele gatilho do café e cigarro. A gente pede para o paciente, nesse primeiro momento, enquanto ele está tentando parar de fumar, usar o chá, não usar o café. Lembrar que a vontade de fumar não dura mais que 5 minutos. Biscoito de baixa caloria, laranja, tangerina. Ter muito cuidado com a questão de não fazer uma premiação, uma troca, porque está conseguindo parar de fumar. Toda vez que ele vem com vontade de fumar, ele come um chocolate. Isso está errado. Ele vai ganhar muito peso, pode chegar a ganhar 10 a 13 quilos, porque ele está fazendo uma substituição. Então, acompanhar bem direitinho essas orientações em relação à alimentação, para não acontecer esse ganho de peso excessivo. O ganho de peso até 3 quilos é normal. No final de um ano, normalmente o peso volta ao normal. E se ele fizer atividade física, pode ser que ele não ganhe os 3 quilos. Terceira sessão, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. Começa compartilhando as experiências recentes, individualizando as congratulações para quem conseguiu parar de fumar e encorajando firmemente os que ainda não conseguiram parar de fumar. Então, sempre vai ter esse processo no início de cada sessão. E aqui a gente vai falar um pouco dos benefícios físicos de parar de fumar. Aumento da energia física, né? O paciente vai se sentir mais disposto, mais energia para fazer as suas atividades. Melhora da respiração, também eles falam bastante. E 2 coisas que eles também relatam, a melhora do paladar e a melhora do olfato. Então, o tabagismo ele também diminui, né, as papilas gustativas e olfativas. Então, o paciente ele não sente aquele sabor todo do alimento e nem sente aquele cheiro todo do alimento. Então, imagina quando você está muito gripada, que você vai comer uma comida, a comida parece que não tem gosto, ela não tem cheiro, ela não tem sabor.
Então, o fumante ele tem um pouco disso. Então, quando ele para de fumar, volta o paladar, volta o olfato. Então, mais uma vez, tem que ter cuidado com o peso, porque ele vai sentir a comida mais gostosa, mais cheirosa, mais saborosa, ele pode querer comer mais. Então, tem que ficar acompanhando isso e orientando o paciente. A quarta sessão seria os benefícios obtidos após parar de fumar. Deixa eu voltar aqui para confirmar, tá? Então, lembrar que os riscos de adoecimento diminuem a cada dia sem fumar. Então, tem até uma tabelinha também que ele tem lá, mostrando que a partir de tantos dias melhora, no momento, assim, nas primeiras horas já melhora a pressão arterial, depois de tantas horas já melhora a respiração, e aí depois de tantos anos diminui o risco cardiovascular, depois de 10 anos o risco de câncer é igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, tem uma tabelinha que você pode discutir com eles, que diminui esse risco de adoecimento com o passar do tempo que ele passa sem fumar. Aquela tosse que ele tinha desaparece normalmente. E outra coisa que você pode fazer, eu sei que nossos pacientes eles são realmente mais carentes, né? Mas a economia do dinheiro, né? É difícil eu pedir para um paciente nosso carente guardar dinheiro, né? Mas imagine se ele puder, né? Se ele tiver um cofrezinho, tá? Você vai pedir para, se ele gasta, sei lá, R$ 5 por cigarro todo dia, você vai pedir para ele botar um cofrezinho todo dia aqueles R$ 5. E no final do tratamento, você vai pedir para ele quebrar o cofre e com aquele dinheiro que ele juntou, ele comprar um presente para ele. Ou uma coisa que ele esteja precisando, ou um presente, uma roupa, um perfume, uma coisa que ela queira, o que ele queira, né? Isso, às vezes, é bem estimulante. Ele percebeu o quanto ele estava gastando com aquilo, pode ser até comida, né? Pode ser até uma cesta básica que ele compra. Mas ele vai perceber o quanto ele estava gastando com cigarro, que ele poderia estar gastando com alimento, com roupa, com lazer, com outra coisa. Então, a economia do dinheiro, às vezes, faz eles prestarem atenção nisso. Nesse momento também a gente vai trabalhar um pouco a prevenção da recaída. Eu falei para vocês que é normal a recaída, normal no sentido de que acontece 3 a 4 recaídas, às vezes antes do paciente parar definitivamente de fumar. Então, você vai estimular o paciente a identificar situações rotineiras que o fazem fumar. O mais comum vai ser aquele paciente que bebe, né, e fuma. Então, assim, para ele sair com os amigos dele, numa sexta-feira, um sábado à noite, todo mundo fumando, bebendo, e ele só beber e não fumar é bem complicado. Então, talvez nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele não sair com aqueles amigos para beber. Talvez seja melhor ele beber com a esposa dele em casa, sair só com a esposa e beber sua cervejinha ali para tentar não fumar. Porque, às vezes, a própria questão da bebida faz com que ele diminua a questão do julgamento, né, e acabe fumando. Então, a gente vai tentar identificar quais são essas situações rotineiras do dia a dia que fazem com que ele tenha aquela vontade ou que ele possa acabar caindo ou recaindo, né, na vontade de fumar. E você vai tentar traçar estratégias com o paciente, né, sempre pactuando com ele, como ele deve enfrentar isso, tentando que ele identifique essas situações e o que ele pode fazer para que isso não aconteça. Bom, e aí, a partir do segundo mês, são 2 reuniões quinzenais, depois uma reunião mensal. Cada participante falando sobre sua experiência recente como não fumante, ganhos e dificuldades, ouvir e dar retorno para os depoimentos dos pacientes, orientar sobre o retorno para a próxima sessão. Tem várias coisas que o paciente fala. Uma das coisas que os pacientes falam bastante também, gente, é da pele. Como a pele melhora, né? A pele do fumante é uma pele assim meio sem vida, meio sem cor. Então, quando eles param de fumar, eles notam que a pele ficou mais viçosa, mais bonita. Então, eles mesmos vão falando algumas coisas que são bem interessantes a gente estar registrando. Então, como eu falei, no segundo mês é uma sessão quinzenal. Normalmente só basta ser de 1 hora de duração. É uma sessão aberta, quer dizer, não tem mais um tema definido. Na verdade, os pacientes vão trazer os temas, vão falar de quem conseguiu, como conseguiu, ou quem teve dificuldade,
e um vai ajudando o outro, vai contando como é que conseguiu passar por aquela situação. Então, esses grupos são mais abertos. E do terceiro ao 12º mês também são grupos abertos, uma sessão mensal, 1 hora de duração. E aqui, como eu falei, pode ser presencial, ou você já pode pensar em criar um grupo virtual, tem outras questões hoje que a gente pode utilizar para fazer esse acompanhamento. Algumas medidas, né, para evitar a recaída: parabenizar sempre, reforçar os benefícios que ele sente, valorizando a autoestima, estimular o paciente a identificar situações de risco que o fazem fumar, traçar estratégias, como a gente falou, lembrar que a recaída, aceitar sem críticas, diferenciar lapsos de recaída. Lapso é aquele que fumou só um cigarro e nunca mais fumou, a recaída ele vai voltar a fumar naquele padrão anterior, estimular o paciente a tentar novamente, aquele que recaiu, identificar nesse paciente quais foram os fatores que contribuíram para a recaída dele, tratar novas estratégias para uma nova tentativa e avaliar causas e circunstâncias do insucesso, discutir com ele essas questões. Algumas perguntas que a gente pode fazer: que situação o fez acender o primeiro cigarro? O que você estava fazendo nessa hora? Como se sentiu ao fumar esse cigarro? Alguém sabe dizer se parou ou algo do tipo? Pronto, só quero o meu aqui. Tá travado. Vamos esperar aqui alguns segundos para verificar. Então, gente, rapidinho, tá? Para a gente não perder tempo. Então, o tratamento do fumante é abordagem cognitivo comportamental. O grupo realmente, a gente perdeu, entre aspas, tempo, porque realmente é uma das coisas mais importantes, mas o apoio medicamentoso foram várias perguntas que vocês fizeram que tinha a ver com isso. Então, vamos lá. Ó, o objetivo do apoio medicamentoso vai ser o quê? Minimizar os efeitos assim de abstinência e facilitar a abordagem cognitiva comportamental. Então, em relação ao medicamento, nós temos o medicamento de primeira escolha e de segunda escolha. Primeira escolha tem a terapia de reposição de nicotina e tem os não nicotínicos, que aí nós temos o antidepressivo, que é a bupropiona, e temos a vareniclina. Segunda escolha, nós temos a nortriptilina e a clonidina. Clonidina eu nunca utilizei, a nortriptilina nós temos na rede. É legal porque ela não precisa nem estar associada ao tratamento. A gente pode usar a nortriptilina também. Tá? Outras alternativas seria a acupuntura, outras coisas que não faz mal à saúde. Se o paciente conseguir parar com a acupuntura, maravilhoso. Se conseguir parar com uma dessas medidas não farmacológicas, também excelente. Tá? Bom, a gente já viu sobre a síndrome de abstinência, vou pular isso aqui. Quais são os pacientes que poderiam estar utilizando o apoio medicamentoso? Aqueles pacientes que fumam 20 ou mais cigarros por dia, pacientes que fumam o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar, pacientes que tentaram parar com abordagem cognitivo comportamental e não conseguiram, ou quando não há contraindicações. Terapia de reposição, os medicamentos mais eficazes, então é a terapia de reposição de nicotina, a bupropiona e a vareniclina. A terapia de reposição de nicotina, nós vamos ter aqui no Brasil, né, os adesivos, a goma, atualmente tem a pastilha, então esses que a gente tem, esse aerosol, inalador e o spray nasal a gente não tem no Brasil. Tá? No SUS, o que é que a gente vai ter? O adesivo. Antigamente a gente tinha a goma, mas a goma não foi muito bem aceita, hoje em dia a gente tem só o adesivo na rede SUS. Então a gente tem o adesivo, mas o adesivo, como todo tratamento fumante, teoricamente, ele vai direto para o posto de saúde que está tendo o grupo. Você cadastra o grupo no posto de saúde e o posto de saúde fica recebendo os manuais e recebe os medicamentos no posto de saúde. Tá? Vai direto para a farmácia do posto. Então, a gente tem a bupropiona e a gente tem a vareniclina. Então, a reposição de nicotina, né? A ideia é o quê? É desmamar, é um desmame. Né? O paciente ele tem que ter parado de fumar para iniciar a terapia de reposição de nicotina. Então, tem que ficar bem claro isso, porque senão ele pode ter uma superdosagem, pode continuar fumando muito e usando um adesivo ou a pastilha, não é legal. Ele pode ter uma superdosagem.
Então, ele tem que parar de fumar para começar a usar o adesivo. Tem que ficar bem claro para o paciente isso. Bom, a fixação de um disco adesivo, geralmente na região do tronco e membros superiores, na mulher tem que ter cuidado com a mama, não botar em cima da mama, e nos homens, cuidado para não colocar em cima de pelo, que vai soltar, né? Rodízio a cada 24 horas. Lembrando que também, atualmente, tem adesivo de 16 horas. E as pesquisas já mostram que o adesivo de 16 e o de 24 horas não tem diferença de eficácia, um não é mais eficaz que o outro. Você pode tanto usar o de 16 quanto o de 24. O que está vendo para o SUS ainda é o de 24 horas. A absorção é rápida pela derme, liberação lenta e contínua pela corrente sanguínea, vai fazer uma dessensibilização dos receptores, não há relato de dependência, tem uma boa aderência do paciente ao tratamento. O tamanho do adesivo vai indicar mais ou menos as miligramas dele, então, o de 30 centímetros quadrados tem 21 miligramas, o outro de 20 tem 14, o de 10 tem 7. Então, a gente vai fazer um desmame. No primeiro mês, a gente começa com o de 21 miligramas, no segundo mês, 14 miligramas, no terceiro mês, 7, depois para. Mas se o paciente for muito, muito dependente, eu posso até começar com 42, com 2 de 21. Eu posso começar com 42, depois ir para 21, depois ir para 14, depois ir para 7. Eu comecei com o de 21, ele continua tendo sim de abstinência. Então, eu vou tentar 42. Eu posso botar 2 de 21. E o paciente não for tão dependente assim, eu posso começar com o de 14 e depois já ir para o de 7. Não precisaria necessariamente de ir para o 21. Então, essas decisões todas vai depender do clínico, do médico, da avaliação do médico, tá? Aqui tem algumas sugestões de como você usar, por exemplo, um paciente que fuma 20 cigarros ou mais, ele pode começar com 21, 14 e 7. Um paciente que fuma de 10 a 20 cigarros, eu posso começar só com o de 14, depois o de 7. Os efeitos colaterais mais comuns vai ser uma irritação local na pele, um eritema, pode ter náusea, pode ter vômitos, mas é muito raro. A goma de mascar, hoje a gente quase não usa, porque a goma de mascar, gente, não é um chiclete, é uma goma dura, de gosto ruim, tem que fazer muita força, a liberação da nicotina tem a ver com a força de mascar, então não foi muito bem aceito aqui no Brasil, hoje em dia tem a pastilha, então todo mundo prefere a pastilha. Então a goma de mascar tem essa forma de utilizar, poderia dar até amolecimento dos dentes, de tanta força que você faz para mascar essa goma. Você imagina mascar um negócio ruim desse a cada hora ou a cada 2 horas, é muito sem condições, né? Então, a goma realmente não foi bem aceita no Brasil. Hoje tem as pastilhas, tá? Tem que ter cuidado com o menor rigor de uso, porque a pessoa pode ficar pensando que é um bombom, que é um negócio que eu posso ficar usando direto, não pode. Tem que ter toda a condição de como usar direitinho, né? E funciona bem. Tinha uma tia minha que usou e se deu muito bem com as pastilhas. E ela tem a possibilidade de um paciente que tem prótese usar, enquanto na goma não poderia, né? Em relação à terapia de reposição de nicotina, todas as formas são efetivas, como parte de estratégia de abandono. É maior evidência para aqueles que são mais motivados e que têm mais dependência, funciona melhor ainda. Tem menor evidência para aqueles que fumam pouco, né? Tem uma dependência mais baixa, mas pode ser utilizado. A escolha e a forma de apresentação depende da necessidade, da tolerabilidade do paciente, da disponibilidade do custo. 8 semanas geralmente são efetivas. Não existe evidência de que terapia em doses decrescentes seja melhor que a retirada abrupta. Aqui a gente está falando da retirada. E na vigília, o uso do adesivo de 16 é tão efetivo quanto o de 24 horas. A terapia de reposição de nicotina. Lembrando que não fumar durante o tratamento, não é para ser usado na gravidez. Na amamentação, tem aquele cuidado que eu falei, que passa para o leite materno. Se for um grande fumante, não deve usar na amamentação, não deve dar de mamar. História de úlcera péptica, tem que ter cuidado. E um passado de infarto, angina, arritmia e derrame cerebral. O que eu falei lá na comorbidade, na aula da semana passada. Então, uma das coisas ruins da terapia de reposição de nicotina é que as pessoas que têm problemas cardíacos não devem usar. Ah, mas não é uma dose menor, não deixa de usar 3.700 substâncias tóxicas, é verdade.
Mas como tem essa restrição, é melhor a gente não usar, porque vai que o paciente tem outro infarto vai botar a culpa em você. Então, não se usa, tá? Um paciente que tem essa história. E aí tem as possibilidades de usar os que são não nicotínicos, tá? A bupropiona. A bupropiona é um antidepressivo. Ele foi lançado nos Estados Unidos com o nome de Elbutrin. As pessoas que começaram a usar essa medicação viram que essas pessoas estavam parando de fumar. A indústria tomou a medicação de novo, fez novos estudos e lançou com o nome de Ziban para tratamento do fumante. Então, foi o primeiro medicamento usado para tratamento do fumante, mesmo foi a bupropiona. É um antidepressivo atípico, inibidor da captação neural da dopamina. Ele vai simular a ação da nicotina. Vai facilitar a abordagem cognitiva comportamental e é assim que ele vai funcionar. Normalmente, hoje em dia já foi quebrada a patente. Então, hoje em dia a gente já tem ele tanto genérico quanto similar. Eu botei uns exemplos aí só para mostrar que já tem uns preços bem mais acessíveis. Essa medicação é disponibilizada pelo SUS. Estou falando no caso de faltar, tem a possibilidade de comprar e já não é tão caro. Então, já tem a possibilidade de comprar porque a patente foi quebrada. Os comprimidos são 150 miligramas. Você pode começar com um comprimido pela manhã durante 3 dias. A partir do segundo dia, passa a tomar 2 comprimidos. Tem uma coisa importante. Desculpa. Tem que dar um intervalo de 8 horas entre um comprimido e outro. Por que isso? Porque essa medicação ela é dose dependente convulsiva, quer dizer, uma dose muito elevada pode dar uma convulsão. Então, ele pede para a gente dar uma diferença de 8 horas entre a medicação e outra. Então, o ideal é acordar e tomar a bupropiona, no final da tarde tomar o outro comprimido. Por que não à noite? Porque está aí, um dos efeitos colaterais principais dessa medicação é a insônia. Então, eu não devo dar ela à noite. Dou primeira dose de manhã, segunda dose no final da tarde, que aí já faz as 8 horas, e eu não dou à noite por conta da insônia. Tá? Então, aí passa a tomar 150 miligramas 2 vezes por dia, com intervalo de 8 horas a partir do 4º dia, podendo ir até 12 semanas, 3 meses. Desde já falando, essas medicações todas, elas podem ser estendidas até 6 meses. Se a gente vê que o paciente ele corre um risco de recaída muito grande, e a medicação está segurando bem ele, eu posso decidir clinicamente estender o uso da medicação até por 6 meses sem problema nenhum. Tanto a bupropiona quanto a vareniclina, tá? Que a gente vai falar já. Então, a gente pode estender isso. Outra coisa importante é que o paciente vai começar a medicação fumando. Ele só vai parar de fumar a partir do 8º dia. Por quê? Porque os antidepressivos não precisam daquele prazo para fazer um efeito, geralmente de 8 a 15 dias. Então, eu vou esperar pelo menos 8 dias para ele parar de fumar e talvez não ter assim de abstinência. Por isso que ele está fumando, tomando a medicação, e no 8º dia a gente pede para ele parar de fumar. Tá? Os efeitos colaterais, insônia, boca seca, ansiedade, ele pode diminuir o limiar de convulsão. Por isso mesmo, o principal contraindicação dele é qualquer coisa ligada à convulsão, epilepsia, um TCE, tá? Então, se o paciente tem história de convulsão, epilepsia, anorexia nervosa, bulimia, um trauma, um AVC, um TCE, esse paciente não vai poder tomar bupropiona de jeito nenhum. E, às vezes, passa despercebido, gente, porque eu já peguei paciente vindo do CAPS, tomando um remédio para epilepsia e foi prescrito bupropiona. Então, tem que ter cuidado, porque, às vezes, pode passar despercebido. Aí tem as contraindicações relativas, gravidez, amamentação, essas questões todas. A vareniclina. Essa medicação foi uma medicação desenvolvida especialmente para tratar o fumante. Foi a primeira droga desenvolvida para tratamento do fumante. Ele é um agonista parcial dos receptores de nicotina e da acetilcolina. Ele vai bloquear a ação da nicotina no receptor, controlando a abstinência, o efeito de recompensa da nicotina. Então, a pessoa não vai sentir prazer em usar a nicotina. Ele tem taxas de cessação melhores quando comparado ao placebo, à bupropiona. Então, assim, dos medicamentos, hoje, talvez ele seja o melhor. O problema ainda é o preço. Não tem patente quebrada e ele é caro. Ele era R$700. Eu não sei se baixou de preço ou se aumentou, mas era R$700, R$750. Não sei como é que está hoje. Realmente não olhei esses últimos anos. Tá? Então, é caro.
para nosso paciente SUS, então é fora do contexto enquanto o SUS não absorver essa medicação, ou então a patente dele seja quebrada. Tá? Bom, coisas boas dessa medicação, né? Infelizmente, ele também não é para ser usado na gestante. Na gestante, o tratamento da gestante é só abordagem cognitiva comportamental. Mas ele pode ser usado por pacientes com doença cardiovascular, não tem contraindicação. Então, todos os pacientes que infartaram, os pacientes que estão fumando aí, pode usar a vareniclina. Paciente com insuficiência renal crônica, só reduzir a dose se o clínico for menor que 30. Então, ele nem está mandando parar de dar a medicação, reduzir a dose nessa questão. História psiquiátrica, o que é isso? Quando essa medicação foi lançada, saiu uma história que esse medicamento poderia estar causando suicídio. Então, o FDA americano fez todo um estudo grande sobre isso e não identificou nenhuma associação de suicídio com essa medicação. Mesmo assim, ele deixou uma recomendação para a pessoa monitorar o humor e o comportamento, né? É uma recomendação, mas até hoje não tem nem nada ligando diretamente pesquisas apontando que ele pode causar suicídio. É só monitorar o humor e o comportamento, tá? Então, as vantagens da vareniclina. Nenhuma interação farmacológica, que é outra coisa bem importante. Imagina um idoso que já toma um monte de remédio, o risco de interação medicamentosa é muito grande, um paciente com doença cardiovascular que toma um monte de remédio. Então, não há nenhuma interação farmacológica importante, significativamente importante. Não tem restrição de dose na insuficiência hepática. Você faz um ajuste da dose numa insuficiência renal moderada a grave. E ajuste da dose não é necessário para um paciente idoso sem insuficiência renal. Então, é indicado para a cessação do tabagismo em adultos, no período de tratamento de 12 semanas, podendo estender até 6 meses, lembrando do que eu falei. A vareniclina é disponibilizada na administração oral em 2 doses, 0,5 de 1 miligrama. Você pode fazer do primeiro ao terceiro dia 0,5 miligrama uma vez ao dia, do quarto ao sétimo, 0,5 miligrama 2 vezes ao dia, do oitavo até o final do tratamento, 1 miligrama a cada 12 horas. O principal efeito colateral dessa medicação é náuseas, tá? Se fala que quando ele vai usando a medicação, essa náusea vai diminuindo, né? A náusea é relatada por quase 30% dos fumantes, mas menos de 3% pararam de usar a medicação por conta dessas náuseas. Então, não é tão forte, com o passar do uso, as náuseas vão diminuindo, tá certo? É o único efeito colateral que chama a atenção é a náusea. Então, gente, vocês me fizeram algumas perguntas relacionadas à medicação. A medicação é um apoio, você pode fazer associações das drogas, você pode associar a terapia de reposição de nicotina bupropiona, você pode associar a vareniclina. Você tenta inicialmente uma droga. Quando uma droga o paciente não conseguiu, tentou novamente, não conseguiu, você pode fazer uma associação da medicação que geralmente funciona melhor. As pesquisas apontam que as associações são bem-vindas. A gente não deve iniciar com associação, mas você pode fazer associação também da nicotina com uma medicação dessa que é bem aceito, tá? Mais alguma coisa? Então, as medicações que tem na rede SUS, então lembrando, a gente vai ter os adesivos de nicotina e a gente vai ter a bupropiona, tá? Esses 2 medicamentos para tratamento do fumante que vai para o grupo, ou, excepcionalmente, eu vou pedir a liberação da bupropiona, por exemplo, para a farmácia liberar, eu faço uma cartilha explicando que o paciente vai fazer um tratamento individual. Não posso fazer isso aí também, tá certo? Outra droga que tem no SUS é uma droga de segunda linha, que é a nortriptilina. A nortriptilina, inclusive, tem pesquisas dizendo que ela funciona tão bem quanto a bupropiona. Então, existem pesquisas apontando que as duas funcionam muito parecido. Então, eu posso usar a nortriptilina, em geral, uso 50 miligramas, eu começo com 25, depois eu aumento para 50 miligramas. Eu posso usar a nortriptilina, a vantagem é que ela não precisa estar associada a um grupo. Eu posso usar um paciente, imagina que você vai iniciar um tratamento antidepressivo para um paciente, e pode ser a nortriptilina, e o paciente é fumante. Então, eu dou preferência à nortriptilina. Eu vou evitar
é fazer uma troca de antidepressivo. Ah, porque ele já usa antidepressivo, eu vou trocar pela nortriptilina. Não é legal. Você não passa... Hã? Eu vou evitar trocar uma medicação que o paciente já usa. Imagine que o paciente usa paroxetina. Aí eu vou dizer, mas como ele é fumante, ó, vamos parar a paroxetina e vamos usar a nortriptilina. Não é legal. O paciente pode ter uma recaída da depressão, piorar muito a depressão. Então, a gente não mexe no que está dando certo, tá? Então, não vou fazer essa troca. Mas se eu vou iniciar um tratamento, eu posso dar preferência a iniciar com a nortriptilina ou com a bupropiona, por exemplo, tá? Então, outra coisa que foi perguntado é da questão da associação do álcool com o tabaco. Realmente é muito difícil você conseguir parar duas dependências de uma vez. Ele sugere que a gente tente primeiro o tabagismo, depois, num outro momento, você vai tentar que ele pare de beber. Mas que não tente parar as duas de uma vez, que geralmente não tem um resultado tão bom, tá certo? O que mais, gente? Bom, ela está perguntando um paciente que usava 4 maços de cigarro por dia, né? Como iniciar a abordagem terapêutica para grandes tabagistas, assim como em termos medicamentosos? Tem que fazer abordagem, né, para ver qual o grau de motivação, tentar mudar o grau de motivação para ver se ela se torna motivada a parar de fumar. E quando ela se torna motivada a parar de fumar, aí é um caso, por exemplo, que você poderia começar com adesivo 42 miligramas, porque 4 maços por dia é muita nicotina, né? Então, talvez eu começasse com 4, eu começasse com 42 miligramas no primeiro mês, no segundo mês eu passaria para 21, no outro mês eu passaria para 14, no outro mês eu passaria para 7. Eu faria em 4 meses esse desmame, é uma possibilidade. Ou então, se mesmo assim ela continuasse tendo de abstinência, eu poderia já associar uma bupropiona, não teria problema. Tá? Então, você vai ter essas possibilidades clínicas de você avaliar e testar essas medicações mesmo. Vai testando uma, vai testando duas, e vai fazendo as associações e ver como o paciente responde aquilo ali. Tá certo? O momento certo de iniciar a medicação, se o paciente já tiver indicação, é no começo do tratamento, né? Se for a terapia de reposição de nicotina, ele tem que parar para iniciar a terapia. Se for a bupropiona, a partir do 8º dia, a vareniclina ele pode começar fumando ou pode parar e começar, não tem problema, tá? Porque ela vai ocupar os espaços, depois de alguns dias ele já pode parar de fumar em relação à vareniclina. Existe algum local para encaminhar? Assim, quase todas as regionais têm alguns postos de saúde que estão fazendo tratamento do fumante, né? Os grupos. Então, é legal entrar em contato com a regional para saber que, na sua regional se tem algum posto de saúde fazendo tratamento do fumante. E aí você entrar em contato com aquele posto e pedir uma vaga, uma possibilidade. Na regional, toda regional tem uma pessoa responsável pelo tabagismo. Você pega o contato dessa pessoa e pede para ela conseguir uma vaga também. Ela também pode fazer essa ponte. Tá? Os locais, alguns CAPs pode fazer isso. Eu treinei o CAPS da Regional 6. O CAPS da Regional 6, ele estava começando o tratamento do fumante, ele ia começar com os pacientes dele, mas ele ia abrir para fora também, para outros grupos. O mais antigo de todos é o do Hospital de Messejana, né? Que é com a doutora Penha, lá, o grupo dela, que assim, é uma fila grande, é muita gente procurando a saúde messejana para tratamento do fumante. O ideal era que todos os postos de saúde tivessem tratamento do fumante. Então, a gente incentiva, eu fiz um treinamento há pouco tempo na Regional 6, para médicos, enfermeiros, dentistas, para ver se eles iniciam na Regional 6, nos postos, o tratamento do fumante, em alguns postos. Então, vocês podem também solicitar treinamento, né, que a regional faça um treinamento, que aí treina médico, treina enfermeira, treina dentista, treina um grupo do NASF, se tiver psicólogo, nutricionista, o que tiver de profissionais de saúde, faz o treinamento e vocês iniciam o tratamento do fumante no posto de saúde de vocês. Em geral, a regional vai adorar isso aí e vai facilitar isso aí. E eu tenho disponibilidade, a regional pede minha dispensa lá no posto e eu vou lá e dou o curso para vocês, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu acho que é isso.
A bupropiona pode ser utilizada em qualquer um desses casos que a gente falou aí. A contraindicação é a questão da convulsão, qualquer coisa nesse sentido. A dificuldade de tratar paciente dependente do álcool com tabaco, como eu falei. O paciente que bebe e fuma, ele vai fumar bastante, né? Porque toda vez que ele bebe, imagina se ele bebe cerveja, ele vai no banheiro várias vezes, toda vez que ele vai no banheiro, ele vai botar para fora a nicotina, então ele tem que repor para ele não entrar em síndrome de abstinência, então ele fica bebendo e fumando para manter o nível de nicotina alto também. Então é um desafio realmente a pessoa trabalhar essa dupla, mas em geral o que se orienta é que trate uma dependência de cada vez, não tente tratar as duas, que em geral não é muito bom o resultado. E aqui perguntou se a linha de raciocínio coerente correlacionar o teste de Fagerström com a entrevista motivacional. Sim, a gente sempre vai correlacionar a dependência com o grau de motivação. Isso aí é super importante para o tratamento. Por isso que a gente pontuou isso na primeira aula. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer agora? Eu estou à disposição. Lembrando que semana que vem, a princípio está tudo certo, a doutora Penha, ela vai falar um pouquinho sobre a DPOC e vai falar sobre os cigarros eletrônicos, tá bom? Boa noite. Boa. Eu tenho uma dúvida. Em pacientes que já fazem tratamento de saúde mental com algum dual ou ISRS, eu só adiciono a bupropiona, não mexo no que ele está tomando, independente do que for, mesmo se for benzo. Sim, em geral, sim. Tá? Ou então você tem que falar com o psiquiatra que acompanha ele, se ele tiver algum psiquiatra, se você pode adicionar uma bupropiona para ele. Ou você já iniciaria com a terapia de reposição de nicotina, porque ele já usa medicações psiquiátricas, você tenta primeiro, talvez, a terapia de reposição de nicotina, fazendo desmame, para ele não ter síndrome de abstinência, negocia com ele, vê se dá certo. Se não der certo, aí você vai tentar a bupropiona. Mas aí, se ele tiver um psiquiatra, o ideal é que você mande uma cartinha para o psiquiatra falando disso, da possibilidade de usar a bupropiona, se pode acrescentar, se teria algum problema. Se for você que faz o tratamento, você pode pensar nisso, sim. Tá? Mas se ele tiver um psiquiatra, é bom solicitar ao psiquiatra essa orientação, que ele dê o aval dele, para não parecer que a gente está se metendo no tratamento dele. A opção mais tranquila seria adicionar a terapia de reposição de nicotina, tá? Obrigada. Nada. Alguém mais? Oi, professor, boa noite. Só Boa noite. para frisar, então, a terapia de reposição nicotínica, logo depois do dia D, que ele já pode iniciar, né? E se a bupropiona poderia, enquanto ele ainda está fumando, iniciar, ou é a partir do 8º dia que o senhor falou agora há pouco? A terapia de reposição de nicotina, ele tem que ter parado de fumar. Então, o dia D é o dia que ele para de fumar, a partir desse dia ele já pode iniciar a terapia de reposição de nicotina, tá? Então, o dia D é o dia que ele para de fumar. Eu escolhi que eu vou parar no Natal, digamos que a gente estivesse perto. Então, no dia 25, em homenagem ao Natal, eu não vou mais fumar. Então, naquele dia eu já começo a usar o adesivo, tá? 21 miligramas, por exemplo. Naquele dia eu começo a usar o adesivo. Parou de fumar, no outro dia já inicia o adesivo, no dia que para de fumar. A bupropiona, ela precisa, como todo antidepressivo, de um tempo para fazer efeito. Por isso que a gente pede que o paciente continue fumando em torno do 8º dia ou 10º dia, você pode negociar com ele, ele vai tentar parar de fumar naquele dia, você marca um dia para ele parar de fumar, e a partir daquele dia, provavelmente, ele não vai ter síndrome de abstinência, porque a medicação bupropiona já vai estar fazendo efeito e ele não vai ter os efeitos da síndrome de abstinência. Então, geralmente, ele fumando, a partir do 8º dia, se fala que ele já pode parar de fumar. Ah, A certo. vareniclina não. A E a vareniclina, nortriptilina? Também é esse raciocínio parecido com a bupropiona? sim, porque a nortriptilina também, como antidepressivo, né, triciclo, ele vai precisar desses 8, 10 dias aí para poder fazer o efeito. Então, também seria o mesmo raciocínio. Ah, legal. Obrigado.
Nada. Algum, gente? Peço desculpa ter extrapolado o tempo, que hoje realmente eu não prestei atenção. Mais alguma coisa? Então, semana que vem a gente vai ter convidado aqui, eu vou estar aqui com vocês, mas só para receber minha amiga, doutora Penha, e aprender um pouquinho sobre cigarro eletrônico, que está na moda aí, e a gente vai tirar as dúvidas com ela. E vai falar um pouquinho sobre DPOC, tá bom? Daniel, obrigado. Valeu, Valeu. Thales. Quem perdeu o comecinho aí, eu vou deixar todo gravado lá, né, na plataforma. A aula, acho que vai ser útil também para você consultar na hora que for aplicar e rever alguns conceitos, porque está bem metodologicamente dividido. E boa semana para todo mundo. Até dia 14.